Gramática funcionalista, já comecei, tem alguns vídeos aí para trás. E no vídeo passado eu apenas trouxe uma citação do Humboldt sobre a sua visão, então, sobre uma afirmação, na verdade, que ele trouxe, que contribui para a gramática funcionalista, que diz o seguinte, vou repetir, tá? Deve-se considerar a língua não tanto como um produto inerte, mas sobretudo como um produto, como produção. Deve-se abstrair em maior medida sua ação designadora de objetos e mediadora da compreensão, remontando com mais afinco a sua origem, tão estreitamente unida à atividade interior do espírito e à influência que exerce a linguagem sobre esta e esta sobre aquela. Aprofundando então essa definição de língua, isso aqui é uma definição de língua, né, do Humboldt. Aprofundando essa definição, o texto diz o seguinte, bom, mas antes de entrar nesse texto, deixa eu trazer uma brevíssima introdução. Aqui estou construindo uma playlist nesse canal sobre gramática, todas as gramáticas que eu consigo encontrar neste livro aqui, ó, Gramática do Português Brasileiro, tá bom? Do Ataliba de Castilho, que é um grande pesquisador, e este livro traz diversas gramáticas. Entre elas, a gramática funcionalista, que é o quê? É um conjunto de processos estruturantes na definição. Gramática, existe a gramática normativa, que é aquela que a gente conhece aí do nosso dia a dia, mas existem outras, 3 pelo menos, teorias linguísticas, basicamente organizadas em 4 grandes blocos. Então, língua como um conjunto de processos estruturados, ou seja, a gramática descritiva, que tem a maior preocupação em descrever a língua puramente. Língua como um conjunto de processos estruturantes, ou seja, a gramática funcionalista, de função. Língua como um conjunto de produtos e processos em mudança, ou seja, a gramática histórica. E, por fim, língua como um conjunto de usos bons, que é a gramática prescritiva também, muito próxima da gramática normativa de hoje em dia de normas, né? E vamos continuar, então, o texto sobre o Humboldt. Aprofundando sua definição de língua como uma entidade dinâmica, então, para esse autor, na gramática funcionalista, a língua ela é dinâmica, está sempre em constante movimento. Ele diz que a língua mesma não é uma obra, ou seja, um ergon, mas uma atividade, uma energia. Por isso, sua verdadeira definição só pode ser genética. Então, essa ideia de língua genética, veja que Humboldt o período dele de 1836 a 1990. Em seguida, Humboldt passa a operar com os conceitos de, abre aspas, forma da língua, fecha aspas, e, abre aspas, matéria da língua, fecha aspas, forma da língua e matéria da língua. Já entendemos até aqui que para ele é uma entidade dinâmica e genética. E agora ele vai trazer conceitos do que seja forma da língua e matéria da língua. Ele mostra que a matéria da língua é heterogênea, caótica e tem sido descrita e sistematizada pela gramática e pelo dicionário. Então a língua é heterogênea, ou seja, ela não é parecida, ela é confusa, ela é separada, ela é diferente, caótica, que é o contrário de organizado, né, do que não é caótico. E tem sido descrita e sistematizada pela gramática normativa e pelo dicionário que traz os vocábulos. E que servem ao aprendizado, mas não explicam sua verdadeira natureza. Então, o que ele traz nesse texto, até o presente momento aqui, nessa última parte, é que a gramática e o dicionário apenas descreve e sistematiza, mas não explica a verdadeira natureza da língua. Já a forma... Onde eu parei? Tá. Já a forma é um elemento constante e homogêneo, a forma, né? Que subjaz ao trabalho do espírito por meio do qual o som articulado é elevado à expressão das ideias. Esse elemento é aprendido na maneira mais cabal possível em seu travejamento interno e exposto com o sistema. Naturalmente, a forma da língua é uma abstração construída pela ciência e não deve ser entendida tão somente como a chamada forma gramatical, priorizando aparentemente a forma sobre a matéria enquanto objeto de estudos e de definição da língua. Ele afirma que, num sentido absoluto, dentro da língua, não pode haver matéria sem forma, e até o som articulado deriva sua natureza justamente pela forma que ele recebe. Por fim, para finalizar esse vídeo de hoje, vamos ver então qual foi a maior contribuição de Humboldt. A contribuição maior de Humboldt está em pôr em segundo plano a função comunicativa como uma consideração central para a compreensão da linguagem. Então ele deixa a função comunicativa meio que de lado, não está em primeiro plano. Ele afirma repetidas vezes que a importância maior da língua está em permitir a construção de uma visão do mundo, em construir nossas experiências para que secundariamente possamos compartilhá-las com o outro.
Daí ser ela uma enérgia, pois constantemente retorna sobre si mesma e se reconstrói. Bom, então eu finalizo por aqui, trazendo essa ideia. Portanto, que Humboldt, um importante autor da gramática funcionalista, traz essa visão de que a língua não é, em primeiro plano, comunicativa, mas sim como uma forma ou aquilo que permite a construção de uma visão de mundo e constitui as experiências de uma pessoa. É basicamente isso. No próximo vídeo eu continuo a partir daqui, mas tratarei sobre Carlos Franqui. Acho que é assim que é a pronúncia do nome dele. E no vídeo passado eu tratei também sobre Humboldt, mas apenas o início. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre gramática e aqui está o livro, super recomendo inclusive. Beleza? Valeu! Essa é uma playlist que faz parte de uma playlist geral de linguística.